Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica já colheu aqui para nós repercussões no Congresso do ato pró-Bolsonaro ontem no Rio de Janeiro. Mônica, bom dia para você. O que está sendo dito aí em Brasília? Olha só, Megali, em primeiro lugar eu queria falar um pouquinho sobre a guerra de números, né, que se estabeleceu entre as diversas instituições sobre o público ontem em Copacabana, né, no ato pró-anistia convocado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os pesquisadores da USP, isso aí ficou público ontem, deu bastante debate, né, pesquisadores da USP, que são do grupo de pesquisa monitor do debate político, calcularam 18.300 pessoas, né, que foram à beira da praia para se manifestar a favor do perdão para os envolvidos no 8 de janeiro. Olha aí as imagens. A PM do governador Cláudio Castro divulgou 400 mil pessoas. Falou que foram 400 mil pessoas no ato. Só 22 vezes mais do que o calculado pela USP, né? O Megali, nem os bolsonaristas, eu falei com vários ontem, acreditam nesses cálculos da PM do governador Cláudio Castro, né? Os mais otimistas falam aí entre 70 e 130 mil. Quer dizer, alguns falam 100 mil, outros falam 130 mil. Mas é gente para burro, mas 400 mil ficou longe disso, né? Então essa divulgação aí da PM, esses números da PM caíram no descrédito até mesmo entre os apoiadores do presidente da República. Agora eu fico com a resposta do Datafolha, né, que usou imagens aéreas coletadas às 11 horas da manhã e calculou com base no espaço ocupado e na densidade, que 30 mil pessoas estavam no local no pico do evento, num dos momentos de pico, que foi o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora, Megali, independentemente dos números, o fato é que a manifestação ela ficou aquém do esperado pelos organizadores, né, que anunciavam 1 milhão de pessoas na praia na manifestação. Então, obviamente, ficou aquém desse 1 milhão e também ficou aquém do esperado pelo governo Lula, que temia uma manifestação de força incontestável, né, que pudesse virar o jogo no Congresso a favor do Bolsonaro. Um jogo que está apertado, Megali, segundo eu apurei, né, nos cálculos dos líderes parlamentares que estão angariando apoio para a anistia. Eles acreditam que estão quase chegando lá, graças ao apoio do ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Dilma Rousseff, hoje secretário do Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD e prometeu aí alguns votos para poder virar esse jogo a favor do Bolsonaro no Congresso, né? Mas o PT e outros partidos tiveram a leitura de que o ato enfraqueceu o Bolsonaro, né? Não porque foi pouca gente, eles consideram que tinha bastante gente, mas porque foi bem menos do que era o esperado, né? Portanto, essa pressão popular, vamos dizer assim, não será um elemento para a decisão de apoio ou não à anistia, é no que eles acreditam, né? A expectativa, Megali, é de que com o começo do julgamento do Bolsonaro, que vai ser agora em 25 de março, as coisas fiquem mais difíceis para o grupo dele, ou seja, empurra essa coisa da anistia, eles não têm a maioria agora, essa é a estratégia do contra, vamos dizer assim, né, do PT, de outros partidos, empurra essa anistia, não deixa votar agora, depois do dia 25 de março as coisas começam a ficar mais difíceis para o grupo do presidente, né? Esse movimento pró-anistia talvez seja dificultado, ou a expectativa é essa, pela própria divulgação ampla do julgamento, dos fatos e suspeitas que vão emergir. Porque, Megali, uma coisa é anistia para a senhorinha desavisada que estava lá na Praça dos Três Poderes, que de repente foi levada pela multidão a entrar no palácio e a quebrar as coisas, não sabia nem onde estava direito, foi condenada. Isso é uma coisa. Outra é anistiar generais, né, que são acusados de planejar a morte do Lula, a morte do Alexandre de Moraes, a morte do Geraldo Alckmin, para impedir um novo governo de tomar posse, para dar um golpe de Estado no Brasil. São acusações e pesos totalmente diferentes, né, Megali? Totalmente. E, aliás, eu já me posicionei aqui, eventualmente até a favor da anistia para alguns desses pobres coitados. São pessoas de inteligência de mediana para baixa ou de baixa para baixíssima, que foram facilmente manipuladas, acreditavam mesmo que estavam lá para salvar o Brasil. Mônica, teve um cara que depois da eleição, lá em Itu, eu sei porque é terra do meu sogro e tal, essa história é conhecida lá, um empresário, um cara bem sucedido, sabe o que ele fez na noite da eleição? Ele foi até o fórum, levou uma corda, enrolou uma corda no mastro da bandeira brasileira e se matou.
Esse cara se suicidou. Ele achou que a morte era um destino melhor do que viver num país que fosse governado pelo PT. Então, isso é um empresário bem-sucedido. Imagina um pobre coitado lá, o fracassado sem emprego, todo ferrado, que culpa o PT por tudo que aconteceu de ruim na vida dele. E o cara foi facilmente levado a essa conclusão. Eu preciso fazer alguma coisa para salvar o meu país do comunismo. Viraremos uma Venezuela. Esses caras foram manipulados. Enfim, são realmente pobres coitados. Para esses aí, eu toparia discutir. Agora, pro malandro da minuta do golpe, pro general golpista comendo lagosta e de boca aberta lá conspirando contra o Brasil, que o Estado que o sustenta muito bem, o político que redigiu não sei o que lá, o outro que fez a proposta, aquele que disse tem que virar a mesa, o que bateu na mesa e disse tem que ser agora, tem que ser antes da eleição, porque tudo isso existiu. Tá documentado, não é uma fantasia. A fantasia existia na cabeça daqueles louquinhos, da pessoa do batom. Mas aqueles que planejaram tudo isso, aqueles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E Bolsonaro, não tá. Ele fez um discurso bonito, né? Falando parecia um humanista. Tentem puxar pela memória aí qual foi outra vez que vocês viram o ex-presidente demonstrar empatia por qualquer ser humano que não fosse ele mesmo. Não conseguiu derrubar uma lágrima pelos mortos da Covid, mas chora quando pensa na cadeia. Não conseguiu escrever uma nota sobre o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas fica emocionado quando fala da anistia para ele mesmo. Um cara que nunca demonstrou e, de repente, agora ele está preocupado com aquelas pessoas a quem ele mesmo chama de pobres coitados. Por favor, né? Então, mas aí a Querem questão discutir é... anistia? Discutamos. Para aqueles caras, para aqueles tolinhos que foram levados a fazer aquilo. E não para as pessoas que os levaram. No começo da conversa, no começo de toda a discussão, sim, esse era o ponto principal. Anistia a quem apoiou e foi preso nos atos lá, na invasão às sedes dos três poderes. Mas agora, uma coisa é impossível de ser separada da outra, não se dissocia. Isso anistia essas pessoas a... manutenção dos direitos políticos dos condenados e investigados, tá tudo junto, tá tudo no mesmo bolo, no mesmo balaio. Então, quando você discute a situação dessas pessoas aí, citadas pelo Megali, você está automaticamente falando sobre direitos políticos e a inelegibilidade, passar a pena de inelegibilidade passar de 8 para 2 anos. E para um político não é nada, né? Para uma carreira política não é absolutamente nada. Então, a impunidade para políticos que são condenados ou investigados, né, Mônica? Tem uma questão aí que ganha importância num país como o Brasil, que teve tantos golpes militares, que tem sempre a tutela militar, né, sobre a vida civil, é que ele pode ser um marco, né? Tem muitas pessoas que estão fazendo uma linha do tempo, o Megali, estão se recordando de que o general Augusto Heleno, por exemplo, que é um dos acusados, foi ministro do Jair Bolsonaro, e é um dos acusados dessa tentativa de golpe, de integrar essa organização criminosa, né? Ele foi, por exemplo, chefe de gabinete do general do Exército Silvio Frota na ditadura Geisel. O Silvio Frota foi demitido pelo Geisel, né, do comando do Exército, e tentou se insurgir, né, promover uma insurgência contra o próprio ditador Geisel, porque o Geisel estava fazendo uma abertura no Brasil. Então tem uma linha aí, quer dizer, os militares não são um bloco único, né? Embora na ditadura tenham promovido a ditadura no Brasil, de fato, mas não são um bloco único, então você tem diversas correntes, e essa seria justamente uma corrente que tem uma origem mais radical, vamos dizer assim, né? Mais golpista mesmo. Então, é uma necessidade que o Brasil sinalize, se ficar provado que teve participação do general Heleno, do general Braga Neto, numa tentativa de golpe. É importante que o Brasil coloque um ponto final nessas histórias de golpe, né? Então não é possível confundir o general Heleno e as acusações, por exemplo, que ele está sofrendo, ou o general Braga Neto com a velhinha que estava lá, como disse o Megali, né? Perdida ali no meio da Praça dos Três Poderes, se é que estava, mas enfim... são coisas muito separadas, né? Eu acho que acabaram se juntando, como disse a Carla, num pacote só, mas o sério, o importante é que o Brasil deu uma resposta definitiva, se possível, a esse tipo de movimento, né, Megali? E tem muita gente escrevendo aqui dizendo, não, nem para esses. Nem para eles.
Porque também tem essa, né? Agora querem transformar toda aquela gente em velhinhas inocentes. Essa figura da velhinha aí pode até existir. Aliás, tem velhinhas que não são inocentes, né? Que são apenas pilantras que envelheceram. Mas eles querem transformar Capivara tudo desse aquilo, tamanho, né? Capivara desse tamanho. Aliás, quanto mais velha, maior a capivara. Mas tem todo tipo de gente. Tinha gente lá que sabia muito bem o que estava fazendo. Teve um lá que, lembra, ligou pra mulher, gravou. O cara é tão inteligente que ele grava, né? Ele mesmo. Estamos aqui e vamos conseguir o estado de sítio. Então os caras sabiam exatamente o que estavam fazendo ali. Outros não sabiam. Aí, pra esse, sei lá, discuta-se aí. Depredação de patrimônio público, outros golpes de Estado, enfim. Nem só de velhinhas, nem só de malandros. Agora, os arquitetos, esses sim. Todos malandros e todos criminosos. Anistia é o cacete para essa gente. Com o perdão do palavreado.